Bom, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo de André Luiz. É um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos agradecer mais uma vez a oportunidade que Ele está nos dando, de estarmos aqui reunidos em busca deste conhecimento, dessa informação, que este conhecimento, essa informação também possam ser levados às nossas famílias espirituais e aos nossos irmãos encarnados que, por algum motivo, não puderam comparecer a esse estudo. É um conteúdo que vai ficar disponível no YouTube, então se alguém quiser compartilhar posteriormente, pode ficar à vontade, tá? A gente vai falar hoje no capítulo 9, problemas de alimentação. Então vamos lá. Enlevado na visão dos jardins prodigiosos, pedi ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repulsos de água coloridas zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Quem observa essa colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícia de um Ministério da Economia. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram, assim, reduzidas a simples serviços de distribuição, sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos, recém-chegados ao nosso lar, duplicavam exigências. Queriam, nessas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Posso fazer uma sugestão, Alessandro? Oi, pode. Você não gostaria da gente conversar melhor sobre o primeiro slide? Vocês que sabem, pode fazer. É que eu ia ler o primeiro, e aí eu já ia parar no segundo para vocês fazerem. Mas se você quiser comentar já o primeiro, pode fazer. Que eu estava pensando ali no primeiro, falei, meu Deus, ele tem o pensamento da logística, né? O pensamento que a gente tem quando a gente chega no lugar é como funciona? Quem coordena? Principalmente quem já teve uma casa, já dirigiu uma clínica, sei lá, já fez alguma coisa. O primeiro pensamento é, como que é essa logística? Acho que é o pensamento que ele tinha, né? O que eu achei interessante é que o governador precisou adotar algumas medidas ali, né? Então, você vê, existem regras lá também, nesse plano. Volta um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa eu botar aqui. Aí, gente. Vocês vão dar risada, mas não me fugiu a cabeça a ideia do iFood aqui, viu? Porque, veja bem, se existe alimento lá, é o seguinte, ninguém vai ficar cozinhando lá, ou fazendo comida, preparando comida. Então, parece que nesse capítulo, pelo que eu vi, ele fala em distribuição o tempo todo, ele fica falando. Acho que ele vai usar essa palavra. Hoje cedo, eu tive um tempinho, acordei mais cedo, deu uma liga. Aí ele fala aqui em distribuição, parece que tem um centro, dá a impressão que tem um local que faz essa distribuição sob o controle direto da governadoria. Então, parece que ficou mais simples, né, de eles distribuírem o alimento. Não sei se eu tive a impressão errada aqui. E esse repuxo aqui, eu fui ver, isso aqui é coisa de carioca, né? Eu não conhecia essa palavra aqui. Vocês sabem o que é repuxo? Não. Não. Eu fui olhar no dicionário, sabe o que é esse repuxo de água colorida? Repuxo é essas fontezinhas que ficam espirrando água, assim. Repuxo. Sério, eu achei que fosse um riachinho, assim, um veiozinho. Córrego, né? Alguma coisa assim, né? Não é. Esse repuxo é fonte de água que espirra para cima. Assim, mas ali ele fala que a água zigue-zagueando, né? Exatamente. Mas é uma palavra que eu não conhecia. Não conhecia. Fala, Mauri. Tá fechado, Mauri. Estava só concordando com
com vocês. Eu também não conhecia a palavra. Ok. Não Obrigado, tem Alessandro. nenhuma colocação específica. Ok. Agora, você chegar em nosso lar e fazer exigências deve ser difícil, hein? Veja bem. Eu estava vendo outro slide próximo que a gente vai passar, e a pessoa, eu fiquei imaginando, né? Porque a gente tem todos os tipos de pessoas aqui. Então, se ela é mais complicada de você lidar aqui, se ela é mais exigente, tem uma norma diferente de vida acima do padrão, você imagina que ele chega lá, ele vai querer aquilo para ele, né? Então, aqui, ó, queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o ministério da união divina ficou imune de tais abusos, pelas características que lhes são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-se ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Eu até entendo, por exemplo, certos vícios, por exemplo, que eu concordo que eu tenho, por exemplo. Eu adoro chamar as pessoas para vir na minha casa e fazer um risoto, ficar em volta ali da cozinha e fazer uma coisa. É gostoso demais se reunir para fazer um... Eu não sou do churrasco porque eu sou vegetariana parcial há, 35 anos, que eu não como carne vermelha, nem frango, nem embutidos, mas um peixinho eu como, não sou uma vegetariana perfeita, não. Como peixe, como fruto do mar, de vez em quando tomo um vinhozinho, não posso dizer que não. Às vezes chega domingo, meu pai abre um vinho, eu tomo uma taça e tal. Mas é tão gostoso você reunir as pessoas na cozinha, e para mim a cozinha é coração da casa. Eu acho que eu vou sofrer muito se o dia que eu estiver num lugar desse e não puder ter essa confraternização, mais pela confraternização que pela comida, de você fazer alguma coisa, oferecer para as pessoas. Eu acho que eu vou sentir falta. Não daquele churrascada com cerveja, isso não. Um risotinho, uma massinha. Mas aí vem a gente parar para refletir como que nós já precisamos nos educar aqui, né? Enquanto nós estamos a caminho, né? Se educar, porque a gente já tem essa noção de como que é lá do outro lado, né? Que as coisas são bem mais partilhadas do que aqui, né? Aqui a gente às vezes vive só, mas lá é impossível, porque lá tudo é partilhado, né? O trabalho, todo mundo junto, né? Muitas vezes, como vê que depois o Lísias vai levar ele para a casa dele, né? Então, eles também, aquele que tem casa, leva aquele, né, que não tem casa para morar na sua casa, né? Então, é uma coisa bem diferente, que a gente tem que ir preparando, e hoje deve tá bem mais evoluído, né, do que antes também o lado espiritual, né? Então, a gente não vai encontrar as coisas do jeitinho que a gente quer, as nossas coisinhas aqui, no nosso cantinho e tal, não. Lá as coisas são diferentes, né? São bem mais partilhadas as coisas. Até o serviço, né? Porque a gente não tem muito tempo, pelo que eu vi lá do outro lado, de ficar muito preocupado com as coisas, não, porque o tempo todo, praticamente, as pessoas estão trabalhando, né? Mas eu, sinceramente, sentiria, por exemplo, todos os nossos rituais de família, de amigos aqui, envolvem alguma coisa para comer ou para beber. Vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um chá, vamos fazer um lanche, vamos fazer um almoço em casa, vamos convidar os amigos para jantar, vamos reunir os filhos para fazer alguma coisa. É sempre em função do alimento. Eu acho que essa coisa eu sentiria falta, de reunir as pessoas. Porque mãe é aquela que abastece, né? Eu quero abastecer, eu quero dar comida para a prole, né? Eu quero as pessoas virem na minha casa, eu quero oferecer alguma coisa. Eu acho que é o que mais eu sentiria falta, me colocando no lugar desses que sentiram falta de alguma coisa. Mas lá tem até cinema, né? Tem várias coisas lá, as pessoas também... Tem um chazinho legal para a gente tomar, fazer, né? Um cafezinho, sei lá. Mas, Márcia, eu entendo que ele fala aqui, quando ele fala em vícios terrenos,
não seria eu não entendo como sendo um vício, é um costume que você tem, é diferente. Um vício é uma dependência. Sim. Você depender do álcool, da droga, as questões sexuais. Então, eu entendo que quando ele se refere a vícios, são esses vícios que causam prejuízo para a pessoa, porque não é um vício que é bom, vício, é prejudicial. Então, nesse caso, eu entendo como um costume, de você reunir a sua família, para tomar um chá, tomar um café, enfim. Eu acho que isso não é prejudicial. Agora, a pessoa que chega lá e vai, não, eu quero tomar champanhe, eu quero tomar cerveja todo dia a tal horário, aí sim, é diferente. Aí a necessidade da gestão do braço do Estado, que a gente fala aqui no direito, no caso encarnado, que é o braço do Estado, né? O Estado agindo em relação à sociedade, a mão do Estado. Eu penso que lá em cima vai ser a mesma situação, vai ser a mão do governador agindo em relação, tipo, olha, isso aqui não é permitido, a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, são as normas que nós temos aqui em cima. E ele comenta, né, também, que esse comentário que ele faz também, é em cima que teve uma época lá que o povo se rebelaram, eles queriam só comida grosseira, eles queriam aquelas comidas pesadas, não queriam comer da alimentação leve. Aí o governador, ele teve que, né, ele teve que modificar essas questões, por isso ele fala que trouxe pessoas de outro lugar para educar essas pessoas, porque eles não queriam saber de comida leve, não. Então ele está falando nesse sentido. A Mauri levantou a mão, Mauri, fica à vontade. Eu fiquei ouvindo vocês e pensando o quanto a gente pode considerar o hábito de querer se alimentar do outro lado, de maneira mais terrena, digamos assim, como uma dependência de fato ou como uma adaptação. Depende de quanto tempo a gente viver aqui na Terra, comendo pelo menos 3 vezes por dia, a gente está automatizado a comer, sem querer defender os dois lados italianos da família. Mas existe uma adaptação. Eu, por exemplo, tomo muito café. Quando eu deixo de tomar café, eu sinto isso no corpo. Eu falo, não, mas eu vou diminuir. Eu tomo menos. Ou determinado dia eu não posso tomar. Eu não tomo, né? Mas existe uma gradação para você se acostumar com esse novo movimento, no caso, desencarne, né? E o quanto isso é dependência, o quanto, não, eu preciso, eu vou, que eu quero de qualquer jeito, eu vou conseguir, vou ali no umbral fazer uma negociata, eu vou conseguir um frango assado, plasmático, sei lá, qualquer, alguma coisa do tipo, né? E eu acho que a proposta do capítulo, pelo que eu entendi de maneira geral, foi tentar causar essa consciência que a gente está em outro plano. Uhum. E talvez seja um chazinho, sejam os caldos, sejam fluidos, coisas um pouco mais sutis que tem mais a ver com a constituição do corpo, né? Mas eu imagino que muito deve ser a adaptação, né? A dificuldade que o ser humano, de maneira geral, tem de abandonar velhos hábitos, né? Todos nós. Olha, eu confesso que eu já ficaria feliz com um caldo, um fluido, um chazinho, desde que eu pudesse reunir as pessoas, que eu adoro reunir as pessoas. Aquele ritual de por exemplo, eu estou planejando mudar de casa. Eu quero uma casa que a cozinha seja o coração da casa. Tem uma ilha, que as pessoas sentam ao redor, que você possa conversar, fazer as coisas. Isso eu acho maravilhoso. Eu juro para você que se eu não tiver essa confraternização, essa coisa com aqueles que a gente ama, eu vou sofrer bastante. Gente, vamos prosseguir, então? Isso, vamos prosseguir, senão a gente fica preso. Volta só um pouquinho, eu sei que tem pouco tempo, mas a gente não pode deixar de falar nessa questão da respiração aqui. Tá. Então, a respiração e o princípio vital, porque isso aqui é o seguinte, é o que nós vamos nos alimentar no futuro lá. Né? Então, a respiração, o André Luiz fala, outros autores falam também, que quando você desencarna, se você tiver, à medida que você vai progredindo, os 2 primeiros órgãos que atrofiam lá é o trato gastrointestinal, atrofia, as células assumem uma forma, vamos dizer assim, aquela forma de célula tronco primordial, elas atrofiam, não é que elas atrofiam, elas assumem aquela forma primordial, né? E você passa a se respirar depois, né, que nós superamos essa questão toda, pela própria respiração e pela pele também. A pele passa a ser nossa fonte de respiração. Essa energia vital ela é absorvida pela pele e pela respiração. É interessante ver esses 200 instrutores de esfera muito elevada,
que na verdade pode ser até indianos, né? Ensinar, por exemplo, técnicas de respiração, pode ser até uma falange indiana, por exemplo. Estou loucubrando, mas é que a gente tem que pensar, como esse dia até a Abadia estava levantando, a importância que tem muitas falanges diferentes pela sua experiência, né, em fazer essas coisas. Era só isso, obrigado. O Amaury. Não, era rápido, eu lembrei de prana, que a turma fala que você respira e retira essa energia do ar, e lembrei que nós não conseguimos fixar nitrogênio, mas o que mais tem no ar é nitrogênio, né? Então, talvez um dia a gente consiga fazer esse processo de captação proteica, né? Como as bactérias fazem na raiz das plantas. Então, vamos lá. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos do nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade ela é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, mediante exigências deste teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos, gente, 30 anos consecutivos. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando, por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Ou seja, até lá tinha protesto, né? Eles pegaram pesado. Pegaram, não, deve ter tido greve, alguma coisa assim nesse sentido. Sim, eles fizeram uma rebelião, na verdade, né, lá. E aí que ele vai para ensinar a questão da respiração para eles poderem, né, ter essa energia vital para complementar nessa alimentação que eles tinham lá. Mas vocês veem a importância da gente já, aqui enquanto encarnados, começarmos a ter essa questão que o Paulo falou, da respiração, através da meditação, de ter uma alimentação mais correta, de evitar tanto o consumo de carne, se alimentar mais de legumes, ou de ovos, outros tipos de proteínas. O problema é que a gente pelo menos no meu caso, eu estou numa luta que eu já não bebo mais álcool, parei, eu quero agora parar de comer carne. Agora você imagina, lá no sul a gente nasce a mamadeira, já vem com um pedaço de carne dentro. A gente é muito carnívoro. Então, assim, você imagina, eu estou numa luta interna que quando eu vejo um pedaço de carne, eu tenho a vontade de comer, mas ao mesmo tempo me remete ao sofrimento daquele animal que está ali naquele, né? Que é uma parte do animal que está ali. Então, assim, isso já é uma preparação que a gente precisa ter agora, aqui enquanto encarnados, para que a gente sofra menos quando chegar no plano superior, no plano espiritual, perdão. Paulo de Tarso. Então, eu vou falar uma coisa engraçada aqui, mas deve ser interessante você ser médico lá do outro lado, né? Você sabe que tem enfermos, mas que tem uma coisa que não vai acontecer, que eles vão morrer, né? Você não vai perder seus pacientes. Você tem certeza, por isso que eu acho que eles deixaram o negócio correr solto, porque, olha, você pode ficar enfermo quando você quiser, mas você não vai morrer. Quero morrer seu amigo, hein, Paulo? Não, mas olha... Pode prender a respiração, né? Vou prender a respiração. Tá bom, fica à vontade. Brincadeiras à parte, eu acho que é a nossa mente, né? Eles, quando eles começaram a ver que iam ficar privados dessa alimentação, começaram a adoecer a mente. É como se eles estivessem caminhando de novo para o umbral lá, começaram a adoecer. Então, acho que isso tudo estava num planejamento, eles sabiam que isso ia acontecer, por isso que conseguiram segurar 30 anos, né? Gente, é muito tempo, 30 anos, né? Uma situação dessa, parar para pensar. É um tempo razoável. Mais algum comentário? Eu parei de comer carne quando eu li Fisiologia da Alma, do Ramatiz. Eu tinha 22 anos, 22, E quando eu estava na página 40, eu me fiz uma pergunta. Estava na página 40, é inesquecível. Eu falei, meu Deus, como eu consegui comer tanto tempo carne? Aí, depois disso, não foi um sacrifício para mim. Eu fiquei 5 anos sem comer nada. Então, eu falava assim, andou, voou e nadou, eu não como. Só que um dia a gente tem que ser honesta com a gente mesmo, a gente tem que ser sincero com você mesmo. Não adianta você tentar fazer uma evolução
simular uma evolução que você não tem. Um belo dia eu vi um bolinho de bacalhau, eu senti vontade de comer peixe. Aí eu voltei a comer peixe e tudo mais, sem drama. Mas pelo menos já não como frango, não como carne vermelha, não como os embutidos da vida. Cheguei numa situação que me satisfez como pessoa. Pelo menos por enquanto eu estou satisfeita com isso, sabe? Mas Ramatiz, ele fala nisso, né? Ele fala que a gente tem que começar um processo, né? E disso, ele não pede para a gente parar de uma vez só. Ele pede primeiro parar com a carne vermelha, depois parar com o frango, depois com o peixe, né? Ele é bem claro, porque ninguém consegue, fica com vontade, é a mesma coisa, né? Se você tem vontade de comer aquilo, não, essa vontade vai crescendo tanto que chega um dia que, se você for comer, você vai comer um boi inteiro. Eu vejo assim, sabe? Quando a gente fala, poxa, na verdade, a gente está comendo cadáver, né? Se a gente for parar para pensar, isso fica mais fácil da gente se desvencilhar disso, porque nós estamos comendo cadáver. Aí eu fico pensando, gente, nós somos tão primatas ainda que a gente ainda come cadáver, porque é cadáver, gente, só porque não é humano vai falar que não é, né? Então, quando a gente começa a pensar por esse lado, fica mais fácil para a gente superar tudo isso, né? Amaury, pode falar. Essa questão, para mim, é difícil. Questão alimentar, tem a questão toda da vida, da educação, perdão, dos hábitos, tem a questão anímica, minha questão pessoal, claro, da qual não vou me eximir. Eu fiquei 1 ano sem comer nada de animal, e eu acabava de almoçar, 40 minutos eu precisava almoçar de novo. E dava mais 1 hora, estava com fome outra vez. Eu, não, vou comer uma gordurinha aqui, um óleozinho, que aí segura mais, aquela... E eu tinha muita vontade de comer carne, frango, enfim. E passei a ver que isso não era autêntico, né? Para minha condição, não estava sendo uma coisa autêntica. E eu voltei a me alimentar com carne. Hoje em dia eu brigo só para comer com qualidade, comer com equilíbrio, com paz, a quantidade adequada. Para mim, na minha situação, eu estou mais nessa busca, né? Conseguindo almoçar, isso é interessante também, parar para almoçar, isso é um hábito saudável. Eu acho que a alimentação ela tem uma importância muito grande também, né? O animal, eu penso que tem um radicalismo também nesse aspecto. Eu imagino que o ideal não seria nenhum animal, que é o princípio inteligente ali, precisaria morrer para a gente sobreviver, a gente teria condições de viver com outros meios. Eu entendo isso. Mas então nós vamos também partir para um nível mais, vamos parar de usar sapato de couro, cinto de couro, acho que se amplia essa questão, né? Botão de roupa, que também é feito com animal, eu não sei, eu penso que, para minha condição, não tenho condições, mas imagino que, da mesma maneira como a gente vê muitos que vão fazer trabalho mediúnico, mesmo que a pessoa coma carne, ela fala, olha, para fazer esse trabalho, eu fiquei sem comer carne hoje, eu tive uma alimentação mais leve, já vi várias pessoas que trabalham dessa maneira. Eu não sei se eu consigo, nessa encarnação, essa façanha de deixar de comer boi ralado e etc, né? Mas é aquela coisa, né? É diminuir mesmo, né? É aos poucos. Isso não é assim de um dia para o outro que as pessoas vão abandonar esses hábitos, não. O Chico mesmo dizem que ele comia carne, né? Márcio. Eu penso assim, pelo que eu tenho estudado, vocês me corrijam, por favor, se eu estiver errada, a saciedade que a proteína animal traz, que ela dá, é muito maior. O carboidrato, porque nós temos 3 classes de alimentação, é o carboidrato, é a gordura ou é a proteína. A proteína animal, ela é 100% absorvida pelo nosso organismo, e ela traz uma saciedade infinitamente maior do que o carboidrato. Se você acordar de manhã, comer só carboidrato, pão, manteiga, tarará, daí 2 horas você ingeriu energia, você não ingeriu nutrientes, você não ingeriu nutrição. Aí 2 horas você está com fome, de novo você vai querer comer mais carboidrato, daí você fica nesse ciclo. Tem um outro detalhe, que é cientificamente provado,
que as proteínas de origem vegetal são pobremente absorvidas. Você tem 20 gramas de proteína animal, as 20 gramas são absorvidas pelo seu organismo. Nós somos mamíferos, nós não podemos esquecer isso. Nós somos onívoros. Você pega 20 gramas de proteína, por exemplo, de arroz, ou de ervilha, ou da natureza que for que seja vegetal. Você não absorve nem 50%. Ela não consegue te trazer essa saciedade. Então, eu particularmente, pessoalmente, imagino que o ideal é o veganismo, você não lançar mão de nada animal. Mas nós estamos longe ainda de termos disponíveis uma fonte de alimentação que realmente supra as nossas carências. Porque hoje, o que eu imagino, qual que é a melhor proteína que não é animal, para que seja biologicamente aceita pelo nosso organismo? É das algas. E por que das algas? Porque as algas estão exatamente no limite entre o reino vegetal e o animal. São as mais próximas de nós. Então, eu posso estar errado, vocês me corrijam, por favor, mas nós temos um imbróglio aí, a gente ainda não tem tão disponível assim no nosso dia a dia, algo que realmente nos sacie, que traga o colágeno necessário, a proteína necessária, e que seja realmente absorvido e à nossa disposição. Ramatiz dá o exemplo do elefante, né? Ele diz assim que o elefante... Mas nós não somos elefantes. Não, não podemos comparar. Não, mas Ramatiz sabe também, né, que o elefante não é ser humano, né? Ele dá o exemplo do elefante, que é enorme, e ele é herbívoro, né? Paulo, levantou a mão, Paulo, passo para você. Eu tenho refletido muito isso aí no último mês, porque eu tenho aqui o meu enteado, o Vinícius. Ele faz halterofilismo, ele vem da escola falando que tem que comer carne, então eu tenho estudado bastante esse assunto, é muito interessante, comecei a ler sobre isso aí. Uhum. O campeão mundial de halterofilismo da Alemanha, ele é vegano, pra você ter uma ideia. O cara é enorme. Peraí, Márcia, eu vou terminar, peraí. Aí eu fui ler a história, né? Eu sei, não, quanto à saciedade, essas coisas, concordo com você, mas quanto à fonte de proteína, como funciona isso daí, eu acho que tem outras coisas. Por exemplo, você vai ler na história, dizem, né, não sei se é verdade, que César, quando ele ia nas campanhas de guerra, quando tinha guerra, ele exigia que os seus soldados não comessem carne, porque dava, assim, lassidão, fraqueza, então ele exigia que eles comessem carne, uma proteína mais vegetal. Então, eu acho que, realmente, a proteína vegetal, eu acho que ela supre, sim, a nossa necessidade. Isso aí eu acho que não tem dúvida. Muitos atletas, não é só esse campeão, não, Márcia, muitos atletas, e tem uma discussão muito grande nessa área de atletismo aí, de coisas, muitos deles se alimentam só de proteína vegetal, né? Não sei. Vamos prosseguir, gente? É só suplementar essa aqui, parte. Né, por exemplo, existe um documentário que chama Dieta dos Gladiadores, que eles falaram que os gladiadores eram vegetarianos, tanto é que esse rapaz aí que você falou, em auto-intitula vegano, tarará. Aí fizeram um levantamento sobre se isso era verdadeiro. E eles acharam 90% falso daquilo que foi dito nesse documentário, inclusive o rapaz. Por exemplo, o rapaz se desenvolveu toda a sua musculatura. Eu não estou defendendo a alimentação carnívora, pelo contrário, eu não como. Mas, assim, o garoto, ele se desenvolveu na vegetação, na alimentação carnívora. E, num período de tempo, ele parou. Outra coisa, por exemplo, o próprio Schwarzenegger começou a aderir, participou desse documentário. Aí foram conversar com ele falou, não é que eu não como carne, eu não estou comendo carne 3 vezes por dia, eu só como umas 4 ou 5 vezes por semana, então tá bom. Pessoal, vamos em frente. Muita pesquisa ainda tem que acontecer. Vamos lá. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização, facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo, em planos mais elevados que o nosso, ganhando, assim, maior número de adeptos. Ante pausa mais longa, reclamei interessado. Continue, por favor, meu caro Lísias.
Como terminou a luta edificante? Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso, em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalharam. Algum comentário, meus queridos? Não. Só quero comentar que eu achei interessante que aqui você vê que houve o poder de convencimento do gestor, do governador, em relação a esses irmãos menos conformados, que não queriam aceitar, né, o método, o regime ali. Ele enviou esses irmãos para planos mais elevados, para que eles pudessem ver como eram esses planos mais elevados, e assim, voltando a esse plano ao nosso lar ali, ele pudesse, inclusive, esses irmãos pudessem ajudar no projeto que estava sendo colocado em prática ali. Paulo. Interessante esse final aqui, né? Os matemáticos não vão gostar muito dessa visão. Mas o perispírito, ele é um órgão extremamente sensível, né? Extremamente... A sensibilidade. Vocês imaginem agora, se alguém tiver com fome aí, a impressão que eu tenho que lá do outro lado, do perispírito, você vai multiplicar isso por 10 ou mais, porque é o caso dos viciados, dos alcoólicos e tudo mais. A gana que tem pela substância é muito maior que daqui. Então, se nós temos uma relação com a alimentação hoje que ela é mais forte, nós vamos ter que passar por um processo muito mais delicado lá para nos desligar disso. Mas eu imaginei aqui que essas pessoas dedicadas às ciências matemáticas, não sei se vocês concordam, seriam pessoas um pouco mais ligadas à parte material, materialista, não sei, né? Talvez seja isso. A coisas mais objetivas, né? Ali o concreto mesmo. 2 mais 2 são 4, né? Então, vamos lá. Eram eles os mais teimosos adversários, mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos. Não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Semanalmente, enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análises e numerações, atingindo, por vezes, a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou assistência de nobres mentores que nos orientam através do Ministério da União Divina, e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formaram-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em Ministério. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados, que ali se recolhiam, entregaram-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração. Pode falar. Então, vocês estão vendo lá que não é só carne, não, né, Márcia? É o carboidrato também, né? A gente estava falando de carne, mas é o seguinte, quem gosta daquele docinho ali, todo recheado de morango, não sei o quê, eu sou o primeiro, né? Segundo. É o meu caso, eu sou fã de doce, né, então... Mas a questão é o hábito, né? Então, esses indivíduos que vieram e transformaram eles, todos, é porque criaram novos hábitos. Não é aquela história dos 21 dias que você precisa, você vai lá e transforma os seus hábitos, né? Passa para um outro nível de entendimento, de convencimento. Muitos deles, falou no slide anterior, que foram estudar fora, né, Alessandro? Você viu, né? Sim. Foram estudar, foram levados. Então, esse governador, ele é fantástico. Ele fala aqui, o velho governante, né? Ele não, assim, é aquela velha história.
você tem que se aliar aos seus inimigos, né? No sentido de trazê-los e explicar, convencer, aquela técnica de 30 e poucos anos que durou aí, né? Isso mesmo. E é aquilo que o Adão fala, né? Ele sempre fala para a gente, um dia na semana, para a gente começar a comer só fruta, só um dia, né? Para que o organismo ele vai se limpando, na verdade, né? Quando ele vai se limpando, a energia vai refinando, e depois você vai vencendo mais uma etapa, depois outra etapa. Então, tudo tem que começar gradativamente. Se a gente começar aqui comendo um dia só fruta, por exemplo, a gente já começa esse processo. Já começa a se preparar, né? O grande Eu acho que problema é uma coisa muito interessante mesmo. O problema de você comer só fruta é que você aumenta muito a glicose no seu sangue. Quando você aumenta a glicose, você armazena a gordura no fígado. Então, traz alguns problemas você comer só a fruta durante o dia, porque ela não tem o equilíbrio do sal e a gente traz alguns problemas. Mas acho que ela quer dizer que muita fruta não é muito assim que você vai comer um dia só, né? Por exemplo, você vai tomar um suco de manhã, outra noite, alguma coisa assim, né? E tem por exemplo, tinha a doutora Fátima, que ela é uma médica homeopata, ela passou isso como receita para minha irmã. Uma vez por semana era para comer fruta, naquele dia a única alimentação era para ser fruta, mas ela dizia assim, que era uma única fruta no sentido assim, não era para misturar muitas frutas, ela escolhia uma fruta e naquele dia ela só se alimentava daquela fruta, ela é uma médica, né? Então, eu penso que não iria fazer mal, de certo, né? Provavelmente não. Fala, Maurício. Tá fechado o som. Ah, não estamos te ouvindo. Fechado. Perdão, apertei a mãozinha ao invés do microfone, perdão. Eu confesso que, quanto à parte da alimentação com carne, eu acho que é uma evolução. A gente tem que ter caridade com o irmãozinho mais do processo evolutivo dele, ok. Apesar de eu não me sentir preparado ainda para enveredar esse caminho. Sim. Quanto à questão da alimentação, se ela vai ser fruta, se vai ser assim, se vai ser assado, eu acho que tem que haver um equilíbrio, e mais do que o que você vai comer, é o foco que você dá nisso. Então, você vai fazer uma libação, vai exagerar, eu não sei, acho que tem que ter um equilíbrio, tem que cumprir a função adequada em termos de qualidade nutricional e manter seu corpo, mas é fundamental isso, gente, não tem como. A gente aqui tem que ter algum... lá também, mais sutil, mas tem que ter é necessário, né? Não tem como, a gente tem que... E outra coisa que me veio, Ramatiz, lá no Sublime Peregrino, ele fala que Jesus só se alimentava de figo e de mel, né? E outra coisa, um dia eu perguntei para o mentor lá na sexta-feira, na sala de cura, eu perguntei para ele essa questão da alimentação. Eu falei assim, por exemplo, como que a gente ia conseguir, não ia ter problema de saúde por conta, ele falou o seguinte, que conforme a gente vai diminuindo essa alimentação, conforme a gente vai substituindo, o organismo ele vai se adaptando para você poder viver de uma outra forma. Foi a resposta que ele me deu. Não tem mais necessidade de tudo aquilo, entendeu? Com o tempo, né? E os peixes e os pães? Márcio. Oi. Eu estou no final desse segundo parágrafo aqui, me veio à cabeça que ele falou o seguinte, dando assalto de multidões obscuras do umbral. Eu já imaginei um contrabando básico ali, assim, sabe? Tipo, vou ter uma comunicação com o umbral para ver se eu consigo algum tipo de material que eu não estou conseguindo aqui na Polônia. Não estou falando de exagero, mas me veio bem isso à cabeça aqui. Eu não sei se vocês conseguem... Mas ele vai falar mais para frente isso, mas mesmo, parece que tinha um intercâmbio ali, por isso que eu acho que foi os planos superiores já tinham um plano aí de fazer isso.
E duas coisas, né? Tinha esse intercâmbio, que era o contrabando, né, das coisas, e por outro lado também, como aquelas pessoas não estavam vibrando no mesmo, não tinha a mesma vibração também, né? Quer dizer, ficava mais fácil para esse pessoal do umbral entrar ali também, né? Duas coisas que a gente vê aí. Então, vamos Vai lá, Alessandro. Só para complementar esse raciocínio de vocês, eu estava ouvindo uma palestra do Trigueirinho esses dias, eu costumo acompanhá-lo, e ele falava o seguinte: se você realmente quer evoluir, assim, de uma maneira muito significativa, pare de se alimentar de carne, de todo tipo de alimento que provoca dor. Então, assim, como o Amaury comentou, de repente ele não vai conseguir nessa vida. E eu me pergunto se eu vou conseguir também nessa vida parar de comer carne, porque a minha origem é a minha família toda. Mas eu sinto que hoje eu já começo a olhar diferente a carne. Então isso já é um processo para mim. Antes eu comia carne no almoço, de manhã no almoço e à janta, se possível. Hoje eu como no almoço. E a ideia minha é reduzir. Então vamos lá. Grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino. Em virtude dos vícios de alimentação. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou que funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas às muralhas da cidade para emissão de dardos magnéticos a fim de defesa comum. Não houve combate, nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Algum comentário? O governador mostrou que veio, né? Ele fala, ok, 30 anos conversando a respeito, mas agora não mais, né? Vamos tomar medidas, e ele foi extremamente assertivo, eu gostei do que ele fez. Eu penso que a Márcia falou é perfeito. Eu ia comentar nesse sentido, que, pessoal, desencarnamos, vamos abandonar o arroz e feijão por enquanto, vamos pegar a coisa mais fluida. Acho que é isso mesmo, é ordem na casa. E eu fiquei, assim, impressionado que ele fala, né, que ele não se altera, o pessoal estava não sei o quê, sobre uma ameaça, ele manteve tranquilo, não, eles fizeram reivindicações, ele observava calmamente todos os recados lá do Ministério do Esclarecimento. Então, um entendimento, uma lucidez muito grande, né, e uma paciência também muito grande do governador. E a gente vê, né, que não é esperar ir para o outro lado achando que vai ser diferente, né? As nossas mudanças têm que começar aqui, porque da forma que nós estivermos aqui, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de pensar, de sentir as coisas, ela vai junto conosco, né? Então, vê que ainda tinha, que lá do outro lado tem rebelião, né? As pessoas também querem ter uma vida da mesma forma que tem aqui. Então, e talvez eu pense, assim como o Paulo falou, que é mais difícil, né? Porque daí a gente já não tem mais o nosso corpo físico, né? Para dar uma quebrada na coisa. Lá, os sentimentos, a vontade é muito mais gritante, né, do que aqui. Paulo. Isso mesmo, Badia. Agora, a questão estranha, assim, ter proibido temporariamente os auxílios às regiões inferiores, né? Imagino que houve necessidade, porque isso aí levava a uma espécie, assim, de contrabando mesmo, né?
substância, mas é estranho pelo seguinte, porque poderia enviar pessoas que estavam do lado do bem aí nesse momento, né? Mas eu acho, Paulo, é porque lá do outro lado também tinha o interesse, né, eles podiam ser atacados, provavelmente, né, também, sei lá, porque lá do outro lado tinha interesse desse contrabando também, então, provavelmente, foi um período que era perigoso demais eles irem lá, provavelmente, né? Mas sempre foi perigoso, Badia. Não, eu sei, mas nessa aí, de certo, sei lá, né? É estranho, mas se foi, né? E outra questão podia ter alguém infiltrado no meio, né, também, se bem que eles não vê lá, não sente o pensamento de cada um, né, mas sei lá, né, as coisas é complicado. E aqui no final, eletromagnético é passe, né? Uhum. Sim. Amaury. Eu imagino que também seja só uma questão estratégica e logística. Quando você está, por exemplo, numa semana difícil, você está passando por dificuldade, o que você faz? Você acalma, você serena, você diminui, você não toma grandes decisões naquela semana. Imagino que talvez seja isso também. Você está lá, todo mundo meio alvoroçado, aquela rebelião com influência negativa na colônia. Fala, pessoal, vamos a gente que está aqui sem recolher o pessoal. Tem outras colônias em outros lugares, Deus não desampara ninguém, mas a gente aqui precisa acalmar um pouco, subir o nosso nível vibracional. Lembra do Voltaire, do Jacó? Que eles estão baixando o nível. Cara, não, peraí, vamos fazer uma oração aqui, para subir o nível um pouco, para... Pô, ligaram a muralha energética lá para dar choque na turma, ligaram a artilharia, pô, vamos melhorar. Que seria a cerca elétrica. Na verdade, quando você fala isso, esclarece um pouco, Amaury, porque provavelmente é porque se viesse mais pessoas para cá, daquele povo que estava lá no umbral, seria mais pessoas ainda para forçar a barra, né, para essas rebeliões também. Agora eu entendi, acho que quando você fala isso, agora eu consigo entender por quê, porque daí eles tinham que trazer essas pessoas para cá, né, lá para a colônia, e aí ia ter mais gente ainda para se juntar os rebeldes ainda, então tinha que dar um tempo mesmo para acalmar o povo, para depois poder trazer esse pessoal para a colônia. Ok. Eu vejo como sendo a mão do Estado agindo, como eu falei para vocês. A gente tem os órgãos administrativos, seja ele em âmbito municipal, estadual ou nacional, ele tem a função dele. Se há algo que coloque em risco a ordem pública, o Estado precisa agir na mesma situação. Sim, lá. Isso mesmo. Então, vamos lá. A colônia ficou, então, sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve nesse, ao menos, regozijo público e dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou, sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra, nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável, isto é, todo o serviço de alimentação obedece inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Então, ele usou um meio termo aí, né? Aqueles que não conseguiam ficar sem aquela alimentação parecida com a terra, né? Que eram os mais necessitados. Aí eles colocaram a alimentação mais parecida, né? Aqueles que já tinham superado isso, tinha só aquele essencial para eles viverem ali. O que me chama a atenção, ele fez uma espécie de uma reforma ministerial aí no nosso lar, não foi isso, Paulo? É isso mesmo. E esse Ministério de Regeneração e Auxílio, onde vão as primeiras pessoas, né, depois do desencarne e tal, que ainda precisava de alimento parecido com o da terra. Né? Fechou o Ministério da Imprensa, né, das Comunicações, aí estava dando trabalho. Falou, porque ele se comunicava com o Brau lá. Porque eles precisam se comunicar mais com o Brau.
Aí, é verdade. Amaury. Eu queria fazer uma colocação que eu achei ótimo, a comparação com o poder público, porque até o nome é governador, né? Uhum. É literalmente o anfitrião da coisa ali, né? É o gestor responsável, quem administra. É isso mesmo, se você para pensar. Esses termos eu estava achando curioso, tipo colônia, que quando o Brasil... Porque esse aqui procede de uma época colonial, né? Uhum. O nosso lar, né? Tinha, nas colônias do início português lá, tinha os governadores e tudo mais. Governador geral, governador de cada capitania e governador geral. Então, parece que eles mantiveram isso mais ou menos assim. Tá certo. Então, lá, 8º slide. A colônia ficou, então, sabendo o que vem a ser... Ah, não, esse aqui foi o último, né? É a cópia. Esse você já leu. Ah, então não, mas é só o primeiro que tá, acho que é... Ah, então ele repetiu esse aqui, é? Vamos ver. Não. Repetiu. Repetiu? Ele Tá com dois repetiu, né? iguais. Esse é o final já. Esse é o final já. É isso mesmo. Então são 7 slides, não 8. É isso aí, então. O governador falou, ó, o pessoal vai entrar no eixo aqui, quem quiser ficar, quem não quiser, vamos acionar as muralhas, vamos colocar nos locais onde precisa fazer os tratamentos. Ele fez a reforma que ele tinha que fazer, mas me impressiona ainda a necessidade de organização e, de certa forma, de uma repressão também, né? Tipo, pô, peraí, vamos ter que andar assim. Se não for limite assim... também. A repressão, quando eu falo, é justamente o limite. Sim. Tipo, eu vou te dar limite. Mas só que depois, por outro lado, ele também atende, de uma certa forma, a reivindicação deles, né? Porque ele estava vendo que eles não estavam dando conta mesmo, né, de viver daquela forma. Então, ele usa um meio termo, né, na coisa também. Ele também não é radical totalmente. Ele radicaliza no momento que precisa. Tem momento que precisa chamar atenção e falar, ó, porque o negócio dá certo desse jeito. Né? Aí, quando todo mundo acalma, daí vai se organizar, né? E também vai algumas coisas que precisam ser colocadas e mudadas também a favor das pessoas, ele soube fazer isso com sabedoria. Amaury. Era exatamente sobre isso que eu ia falar, sobre o governador, que o sujeito é incrível, né? É incrível. Sábio. Ele não é um cara duro, não é um cara turrão, né? Ele fala uma parte lá, aparente, não é teimosia que ele usa um outro termo, né? Mas parece que ele, que sujeito insistente, chato, não é isso. É que ele tem um discernimento e ele sabe que é necessário tal conduta. E ele tem responsabilidade sobre isso. Né? Ele tem a parcimônia de entender que o que está chegando não vai absorver isso, né? Os amauris que estão chegando não vão absorver isso de imediato, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, ele deixa restrito, dá o recado, e olha que lindo isso, né? Chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constitui o verdadeiro prêmio ao seu coração. Gente, isso é de um nível de... O cara tem alegria, tem felicidade dentro do ser dele, de ver o entendimento, o aprendizado, o crescimento, a evolução geral. Esse é o governador. É aquilo de falar as palavras firmes sem endurecer o coração, né? Na hora que precisa ser firme, ele precisa, porque, na verdade, ele tem a responsabilidade, não é à toa que ele está ali, né, liderando aquilo, que ele é o governador daquele lugar. Ele tem o conhecimento, ele tem a sabedoria, ele sabe aonde que vai dar as coisas, se deixar todo mundo fazer o que quiser. Paulo, vai lá. Paciência e perseverança, né, Badia? Sim, isso mesmo. A regra dos 2 P's, né? Agora, e o amor, ele jamais esqueceu o amor, né? Ele governava amorosamente, mas nem sempre o amor é dizer sim para tudo. Tem hora que tem que dizer não, né? Isso é amar. Não é fazer as vontades do outro, né? Todas as vontades das pessoas. Não, tem hora que tem que dizer não. Eu queria dizer uma coisa que talvez seja meio pueril, mas se a gente pensar a fundo, tudo nos 2 planos, tanto aqui quanto lá, tudo aquilo que você se alimenta, que você sorve, que você traz, vai fazer parte de você. Aqui é mais fácil enxergar isso. Porque você vai comer algo, vai digerir aquela moléculazinha que fazia parte daquele seu alimento, vai fazer parte do seu corpo.
que é fundamental para a tua evolução. Então, assim, aquilo vai se integrar a você, né? Isso é meio doidinho de pensar assim, mas é importantíssimo você ter ideia da qualidade daquilo que você vai trazer para dentro, né, em todos os níveis. Mas por que as pessoas que iam para o departamento lá da União Divina voltavam com outro pensamento? Que eles viam qual que era a realidade daqueles que estavam já acima deles, né, com uma evolução maior, e eles viam qual que era a importância, o que o governador queria com isso, queria que eles também chegassem nesse patamar. Alessandro. A Badia me fez lembrar o estudo anterior, a indulgência, a paciência, isso, o amor ao próximo, né, a benevolência. Então, assim, esse governador, e acima de tudo, ele é um líder, certo? Sim. Porque ele recebeu as pessoas, ele ouviu as demandas, aquilo que ele achou que ele poderia atender, ele fez o possível, sem prejudicar a ordem geral das coisas, porém, em algum momento ele falou, agora o Estado precisa agir, e isso tem que ser, o limite é esse que eu tenho que dar para vocês. Então, isso mostra o nível de evolução desse ser também, que estava no comando desse local. E não é à toa que ele estava lá, Paulo. Então, essa questão do alimento tinha que ter um capítulo mesmo, porque é tão importante na vida, né? Na sobrevivência e tudo mais. Né? Eu ouvi o relato de 2 pessoas clarividentes, que já viram em torno de pessoas obesas, outros espíritos obesos do lado, que tinham obsessão por alimentação, compulsão pelo alimento, e que acabava influenciando na obesidade. Agora, esses distúrbios piores ainda, como anorexia nervosa, né, ou com outros distúrbios mais graves ainda, muitas vezes estão associados a processos kármicos graves, né, no passado. Eu lembro de um caso que foi estudado pela doutora Marlene Nobre, que um indivíduo que tinha fístulas intestinais e no esôfago, várias alterações, e que, na verdade, ele, em outras vidas, durante a escravidão, ele não dava alimento, deixava as pessoas morrer de fome. E aí ele veio com um processo sério de estenose, nasceu com estenose esofagiana, que depois, durante o tratamento, ele teve várias fístulas, complicações, quase morreu, precisou de um tratamento muito importante. Então, essa questão do alimento, né, pessoas que se submetem à fome nesse mundo, por exemplo, você pega países como a Etiópia, né, que você tem lá processos kármicos de fome terrível, milhões de pessoas sofrendo fome, né? Mas eu vejo também que nós temos que nos preparar para esse futuro aí, que vai ser uma alimentação mais comedida e cuidadosa. Sim. Eu acho que quando sentimos fome, temos que vibrar amor, porque a alimentação mais alta, mais pura que nós podemos sentir é essa. Eu acho, né? Márcio. Mas em relação ao governador, eu falo que nós aqui na Terra temos o costume de achar que quem é bom é bobo. Sem opinião ou sem o pulso necessário. Eu, olhando para o governador, eu imagino que com a mesma tranquilidade, placidez e equilíbrio com que ele respondeu a todos os questionamentos durante os 30 anos, ele também determinou todas essas ações que ele determinou aqui, de fechar isso, recolher ali, fazer, com a mesma calma, porque é do temperamento dele. Ele é uma pessoa, porque calma, equilibrada, não tem necessidade, não acredito que houve algum rompante de raiva, agora vai ser assim, vai ser assado, não. É simplesmente uma diretriz, uma trajetória, uma maneira de agir que é calcada no equilíbrio. E eu acho isso sensacional. Aqui, todo líder que é tranquilo, que é calmo, que é bom, é considerado sem pulso, é bobo, sem liderança, e não tem nada a ver. Gostei muito. Eles devem ter feito até um estudo, né, sobre essa questão da alimentação lá nesses 30 anos, né, se realmente era necessário ou não. O corpo é bem menos pesado, menos denso, né? Deve ser, vamos colocar desse ponto, que deve ser um pouquinho mais fácil, talvez, lá do que aqui, né? A Mauri, o Alessandro, que estava falando sobre as dificuldades. Porque a gente tem um corpo muito denso, né? Outro dia, lá no nosso centro, numa das médiums,
incorporou um mentor, que não tinha vindo antes, para ser apresentado sobre ela, e ela foi dar passe. Aí, quando ela estava sentada na mesa, ele pediu permissão para levantar o aparelho, ele fez assim, parou, e ele fez uma observação, que só eu que estava do lado dele escutei. Ele falou, nossa, eu tinha esquecido como esse corpo é pesado. Olha que interessante a visão daquele espírito que não faz muito tempo que às vezes não encarna. Então, a gente tem um corpo pesado, a gente tem um corpo denso, mas a gente vai se libertar de alguma forma dele. Aí tem um perispírito, também é semimaterial, mas é menos pesado do que esse. Eu acho que talvez seja um pouco mais fácil lá. E outra coisa, né, eu acho que a gente tem que treinar essa questão do nosso mental, né, também, porque o que acontece lá do outro lado não é igual aqui, né? Lá eu pensei, o negócio já aconteceu. Eu pensei num lugar, eu já estou lá. Eu pensei por exemplo, eu me revolto, não é como eu me revoltar aqui no corpo físico, né? Lá eu me revoltei, eu já estou, né? Já estou numa vibração, a minha vibração cai muito mais do que aqui. Então a gente tem que aprender através até da meditação mesmo, esse controle, né? Do nosso pensar, da gente já sabe, nós já sabemos, né? André Luiz não sabia, mas nós já sabemos que nós controlamos nosso pensamento através da nossa mente, né, através da meditação, da respiração, que nós já estamos treinando aqui, né? Ele começou a treinar lá, nós já estamos começando aqui, então, né, a gente já precisa cada vez mais se preparar, porque às vezes a gente pensa só nesse estado daqui, a gente tem que se preparar, porque daqui a pouco a gente está fazendo essa volta, né, para casa. Sabe que muitos doentes, antes de se desligarem, passam semanas, meses sem se alimentar, né? Sim. E sentem um sofrimento muito grande, principalmente quando tem doença gastrointestinal e outros com câncer, né? Que eles vão, de uma certa forma, eu não sei, até se eles não estão já se libertando dessas questões, né? De alimentação. Porque na questão, desculpa, pode terminar. Não, é só isso, assim. Na questão do câncer, por exemplo, Paulo, eu falo assim, porque a minha mãe e minha irmã, ao mesmo tempo, elas estavam no período terminal, as duas, e elas não sentiam mais sabor no alimento, elas não tinham vontade de se alimentar mais, sabe? Era assim, a gente tinha que forçar a barra para elas comerem alguma coisa, porque elas não sentiam mais vontade de comer, não sentia mais sabor, tudo que a gente fazia, minha mãe falava assim, mas isso não tem gosto de nada, eu não, sabe, não consigo mais comer, sabe, chegava a dar vômito da comida, então, eu acho que isso vai, sei lá, trabalhando nesse processo também. Não sei depois que chega lá se muda, como que é, né, porque daí, né. Se alguém, acho que pode fazer a prece final, Alessandro? Pode ser, eu que faço. Né? Pode ser, Então tá, meus queridos. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade que está sendo nos concedida, de estarmos aqui reunidos em busca desse conhecimento, dessas lições tão importantes, lá já do plano espiritual, e com certeza vai chegar o nosso momento que a gente pode estar lá e aprender também com aquilo que é colocado na prática lá no plano espiritual. Enquanto estivermos aqui encarnados, que possamos fazer a nossa parte da melhor maneira possível, em busca da nossa evolução, em busca da luz, e sempre ajudando o próximo, fazendo com que o próximo também encontre o seu caminho, que ele entenda o motivo da sua vinda para esse plano terrestre, e que ele também, assim como nós, possa encontrar a luz e transformar a sua existência para ser um espírito melhor, para que possamos ter planetas e mundos melhores com pessoas melhores.